Boa noite a todos. Com muita alegria hoje recebemos mais uma vez na nossa casa o Dr. Eurico, que nos felicita de sair da cidade de Bebedouro, uma cidade coronada nossa, e vir aqui até a nossa casa e nos brindar com um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, e trazer mais um degrau que nós possamos andar na nossa escala evolutiva. Obrigado mais uma vez, doutor, pela atenção que o senhor dá aqui à cruzada, e a presença do senhor na nossa casa é motivo de muita felicidade. O senhor é muito querido aqui para nós. E vamos iniciar os nossos trabalhos, os nossos estudos desta noite, levando o nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus, dos Espíritos benfazejos que assistem os nossos trabalhos, protegem a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram nesta noite. Vamos elevar um pouco a mais o nosso pensamento, as nossas preces ao Mestre Jesus, pedindo a paz nos países que se encontram em conflito, pedindo que ilumine a cabeça dos nossos governantes, dos governantes de todas essas pátrias, pois aqui no planeta Terra nós usamos deste planeta, deste pedacinho de poeira no espaço, para usarmos de escola, usarmos de hospital, no sentido de sermos agraciados por Deus em podermos estar aqui, gozando de nossas provas e as nossas expiações. Não existem cidades, não existem estados, não existem países. Somos todos criação divina, sopro do nosso Mestre Criador, que aqui estamos no sentido único de um dia podermos ser igual a esse Espírito maravilhoso chamado Jesus de Nazaré. Vamos pedir pela cura de nossas enfermidades físicas e os nossos desarranjos espirituais. Vamos elevar o nosso pensamento pedindo pelos nossos entes, aqueles que não se encontram mais encarnados neste mundo, pedir a proteção e que Deus possa os iluminar para que sigam firmes na sua caminhada rumo à evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, de todas as aflições, de todos os perigos. Que assim seja. Damos por aberto a nossa palestra de hoje. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui novamente no domingo com vocês. A nossa gratidão pelo convite e podemos estar terminando a nossa quarta-feira nesse momento de reflexão e de oração. A gente sempre diz que quando nós adentramos uma casa religiosa, que tem os princípios, independente do contexto religioso, da moral, do evangelho, e principalmente dentro do contexto espírita, nós estamos adentrando um ambiente de cura para todos nós, pois aqui somos recebidos não só pelo carinho de toda a equipe que nos acolhe, encarnados, mas também pela equipe dos Espíritos que preparam esta ambiência. E quando aqui nos propomos a serenar um pouco os nossos pensamentos, as nossas emoções,
quando damos vazão às reflexões, deixando que algumas toquem a nossa alma, no sentido de nós pensarmos, refletirmos, nós estamos dando abertura ao nosso processo de conhecimento, de cura e de melhora. De todos nós, de todos nós. Então agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta vibração que todos nós fazemos nesta noite e que possamos conseguir ser mais leves, mais fortalecidos para todos os desafios que a vida nos apresenta. Eu trago para vocês hoje a reflexão de uma parábola que eu tenho pensado, que a gente tem pensado neste último mês, em função até de um curso que não tem nada a ver com a doutrina que nós estamos fazendo, mas que a gente faz a ponte sobre aquilo que Jesus, na sua época, falava através das parábolas, por ser até hoje, a história é um instrumento didático muito interessante para a gente refletir e fixar conhecimentos. É uma história conhecida de todos e que nós vamos trazer, pontuar aí também alguns pontos e que possa isso fazer eco em nossas almas. Então nós vamos lembrar com vocês, esta imagem retrata alguma das parábolas que vocês conhecem ou não? Então vamos lá, vocês vão entender. Então lá, Jesus referindo-se que o reino de Deus era semelhante a um senhor que vai uma longa viagem e chama 3 dos seus servos e entrega para eles talentos. Ao primeiro, nós vamos ver só a história, parábola dos talentos. Ele deu a um 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos recebeu os 2 talentos, aplicou-os e ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pediu contas dos talentos que havia deixado. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 talentos e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5, e devolveu ao senhor. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel. Você é fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio o que tinha recebido apenas 1 talento. E ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi meu talento no chão. Veja aqui está o que te pertence. E o Senhor respondeu: servo mau
e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem mais. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta passagem, está no Evangelho de Mateus, tem outro evangelista que narra também, nos convida a algumas reflexões, talvez vocês tendo já lido, já estudado, pensem sobre a história dos talentos. E a gente às vezes precisa, diante da correria nossa do dia a dia, ter o tempo de parar um pouquinho, sair do automático e refletir um pouco sobre a nossa vida. E muita gente pode refletir procurando entender o real significado das palavras que Jesus falava há mais de 2000 anos para aquele povo ainda totalmente ignorante, num outro contexto cultural da sua época, mas que traz ensinamentos muito profundos e que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, de vez em quando, a gente precisa se recolher na intimidade e pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos conceitos, sobre os nossos valores. E hoje eu vou convidar a vocês a refletir um pouco sobre os nossos talentos. Talentos ali eram uma moeda de dinheiro na época. Mas a gente pode entender os talentos sob diversos aspectos. Quando nós reencarnamos, nós recebemos um talento. O talento da vida. Estar vivo é um talento. É um bem que nos é dado. É uma oportunidade que nos chega. Certamente é. E nós sabemos dentro da doutrina, ao estudar principalmente as obras de André Luiz, toda a programação que existe para que nós estejamos aqui encarnados. Existe um Instituto da Reencarnação, onde, de acordo com as nossas necessidades, se faz um projeto com quem nós vamos viver, projeto do nosso corpo, qual o planejamento reencarnatório da proposta que temos para a nossa vida. Então, antes mesmo de nascer, antes mesmo dos 9 meses no útero materno, toda uma programação já existe, toda uma oportunidade. Então, estar vivo é um talento que nós recebemos. E falo para vocês que a oportunidade de estar vivos está diminuindo. Porque os dados estatísticos mostram que o índice de natalidade tem diminuído. Se a gente for ver talvez as histórias dos nossos avós, 10 filhos. Outro dia tinha uma que contou, 19 filhos. Você imagina para isso, pessoal. 8, 6. E hoje, eu coloco no contexto, meu familiar, eu beirando quase os 60, mas se eu for pegar, eu tenho minha irmã, se eu for pegar no contexto familiar, a minha esposa tem 3 irmãos, nós temos
3, 6, 9, 10, 11 sobrinhos, que devem estar na faixa dos, entre meus filhos, 22 até 33 anos. Dos 11 sobrinhos, então, que tiveram filhos até no momento, nós vamos colocar aí 3, 4. E os dados mostram que, por uma série de circunstâncias, de condições, o mundo é diferente. Na Europa nós temos um índice de natalidade negativo. Às vezes tem morrido mais gente do que nascido, que é uma grande preocupação. Então, estar vivo, o que nós estamos trazendo? Nós temos a oportunidade da vida hoje aqui. Nós não sabemos quando teremos novamente a oportunidade de uma nova reencarnação. Isso nos convida, apesar das dificuldades que nós temos, a aproveitar o talento que a vida nos oferece de estarmos vivos. Então, isso é um talento que todos nós recebemos. Temos uma trajetória quando chegamos. Todos nós temos uma história a percorrer, um caminho, um desenvolvimento de habilidades, de crescimento. E esperamos, um outro dado, apesar de tenha diminuído o índice de natalidade, a nossa vida, a expectativa de vida tem aumentado. Graças a Deus. Né? Se nós formos contar de 1950 até hoje, aumentou em 50% a expectativa de vida. E eu fico assustado, porque quando eu falo para vocês que eu vou fazer 60 anos, há uns anos atrás, quando se falava 60 anos, eu lembrava do meu avô, né? Aquele velho, né? A pessoa, nossa, 60 anos, né? Quando a gente chega, você fala, mas eu não estou tão velho assim, né? O cabelo vai ficando branco, né? Mas as pessoas vivem hoje na média de mais de 80 anos, né? 90 anos, graças a todo um avanço que existe em termos da ciência, de hábitos de vida, de medicações, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar cada minutinho. E apesar de termos aí um longo caminho que precisamos percorrer, nós temos que ter consciência, e a gente sabe disso, mas é um saber que não sabe, que não entende da fragilidade da nossa vida. Por mais que eu pretenda viver mais uns 20, 30 anos, a vida é extremamente frágil. O Covid chegou aí justamente para estancar para todos nós a fragilidade. Quantos que não foram? Quantos de nós não tivemos? Fala a verdade, gente. Quando o teste deu, vocês tiveram Covid além de mim ou não? Teve alguém aqui? Quando o teste deu positivo, o coraçãozinho ficou tranquilo. Começamos a pensar mais sobre a vida e nunca, nos últimos tempos, isso quem fala é a espiritualidade, nunca se rezou tanto. Porque chega em casa, na família, nos amigos, vem o medo. E por mais preparo que a gente tenha, conhecimento, né? Preparo não, de conhecimento que a gente tem sobre a vida além da morte, sobre o nosso papel no mundo, quando aproxima da gente, dá um friozinho na barriga ou não? Né? Gente, e agora? O que vai acontecer? Como é que eu vou sair dessa? Aí você começa a ver um monte de histórias de pessoas mais velhas, depois pessoas mais jovens, que de repente acaba, né, tendo um comprometimento, faz a passagem em função de uma pandemia. Então a vida é extremamente frágil. E a gente tem que saber aproveitar o talento da vida, não amanhã,
mas hoje, neste exato momento que nós estamos vivendo, ter a sabedoria de viver, né, cada segundo de nossa vida. Um dia nós vamos, né? A gente espera ao longo, mas na fragilidade da vida, a gente vai. E a gente vai carregando o que lá? O que é? Estou sem óculos aqui, o que é? Aquele espírito está carregando? Uma mala. Né? E o que a gente espera quando a gente for? Que a gente possa abrir a nossa mala e olhar lá atrás, o tempo que nós vivemos, e ver um campo semeado do trabalho que nós realizamos. Fomos, vivemos, né? Terminamos a nossa trajetória e chegamos na espiritualidade com alguma bagagem. Porque lá não é Deus que vai perguntar para a gente o que você fez. Você mesmo vai olhar a tua bagagem e vai olhar. Nós vamos olhar o que cada um de nós conseguimos construir. Será que Deus, que nem ali na parábola, aquele Senhor bravo, né, que vai olhar para cada um de nós, apontar o que você fez, né? Vai estar lá no julgamento. Será que Deus, né, ou os anjos que o assessoram ali vão apontar para a gente, né, tudo que nós fizemos? Não é esta a ideia deste Deus punitivo que a doutrina nos traz. A gente mesmo vai olhar a nossa mala. O livro que nós escrevemos, vamos apresentar, dar contas a toda aquela equipe que programou a nossa reencarnação. Né? Tem jeito, né? E a gente vai olhar lá, né? Foi mal, né? Que nem um aluno recebe a prova, viu, foi mal, né? Não aproveitei, ou aproveitei mais ou menos. Não desenvolvi os talentos, as oportunidades. O que você fez, né? É uma preguiça, né? E quantas vezes a preguiça é aquele talento que a gente deixa enterrado, a falta de vontade, uma própria consciência nossa que vai apontar isso, né? Nós temos que ter a consciência, temos o conhecimento, nós estamos inseridos no universo. No universo, há leis, da mesma forma que há leis que regem o trânsito. Se o trânsito não tiver leis, você imagina a bagunça que seria. Se dentro de uma escola não tiver normas de horário, de chegada, de saída, de tarefas, a escola, o professor chega numa hora, o aluno chega numa outra, o funcionário chega na outra, o porteiro chega na outra. Que bagunça que é. E no mundo, no universo, existem leis que regem toda a harmonia do universo. Leis que a gente estuda no campo da biologia, no campo da química, no campo da física. E existem as leis também que diz a respeito de cada um de nós. Todos nós fomos criados, nós estudamos isso, né? Na doutrina, no livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Almas que aqui chegam, criadas por Deus, o germe divino que vem de Deus, com um objetivo claro, estabelecido: evolução. Todos nós estamos
destinados à evolução, submetidos à lei do progresso, submetidos à lei da justiça. São leis naturais que existem e a gente estuda muito isso dentro dos capítulos do Livro dos Espíritos. Então é fácil entender, é abrir o nosso conhecimento que tem que, por algum motivo, nós estamos aqui. Que leis que regem. O nosso papel maior de aqui estarmos, sem dúvida, é luz dentro de nós, desenvolvermos. Então é por isso que a gente vê uma outra citação, que a gente vê no Evangelho de Mateus, registrado, a cada um segundo as suas obras. O que eu estou fazendo com os meus talentos? Eu estou trabalhando? Eu estou multiplicando? Se assim eu faço, né? Eu sou como aquele aluninho lá que aproveitou as oportunidades que a vida nos oferece. Se for o outro lá, foi mal. E agora? Haverá dor e ranger de dentes, né? Aquela linguagem, haverá sofrimento. Alguém já repetiu de ano aqui ou não? Quando a gente repete de ano e não consegue alguma coisa, a gente fica triste ou fica feliz? A gente fica triste, né? Os seus amigos vão para os, né? Termina o curso, termina a faculdade, você ficou de segunda época, vai ter que repetir. O pessoal segue para frente, né? E você fica ali, tem que voltar. Então nós estamos no momento que a doutrina nos fala, e não apenas a doutrina, no momento de transição de evolução planetária. Não é só a doutrina espírita que fala isso. O momento em que uns continuarão e outros não conseguirão acompanhar. É o aluno que vai ter que voltar para outra série, para a mesma série, até aprender, dentro do mecanismo de evolução. Então, os talentos, né, quando um recebe as bênçãos, né, recebe a alegria do Senhor, ele está recebendo aquilo que ele conquistou pelo seu trabalho. E o outro, que ficou no medo, na acomodação, foi uma opção, fica lá, né, até aprender a desenvolver isso, sofrendo certamente as consequências de tudo isso. E a vida, gente, é isso. É um caminho onde temos a oportunidade que nos chega de diversas formas, até pelo sofrimento, de plantar, de crescer, ou de ficarmos estagnados e colhemos certamente aquilo que plantamos no nosso caminho. Tem momentos na nossa vida que a gente parece que não está dando conta. Tem momento que as dificuldades ou os compromissos nos envolvem. Então ali colocamos nessa imagem que retrata uma mãe que tem lá o seu trabalho, tem que estudar, tem o patrão, tem o filho para cuidar. E às vezes a gente tem tantos compromissos no dia a dia que viver muitas vezes passa a ser um fardo. Aconteceu isso com vocês já ou não? Que a gente está vivendo como que carregando o mundo nas costas. E a gente vê o estresse, a tensão, o peso, a falta de motivação,
o estar no automático, por encarar esses desafios, esses talentos que nos chegam na nossa vida como obrigação. Isso fica difícil. E a gente tem que pensar também sobre, porque às vezes bate o desânimo, bate a tristeza, a gente vai no automático, não consegue viver na energia do equilíbrio, da saúde, e acaba adoecendo. A vida requer de todos nós, invariavelmente, esforço. A vida é um convite constante, apesar das nossas fragilidades e dificuldades, é um chamamento para que a gente enfrente. E quando a gente se propõe qualquer coisa que seja, é importante a energia do engajamento. O talento que nos chega, o desafio que nos chega, devemos encará-lo de frente e não como peso. Porque se a vida for vivida como peso, nós não vamos conseguir nos nutrir de forças e energia de engajamento para que a alegria, para que a vida tenha um sentido e uma motivação. A gente precisa de motivo. Motivo para trabalhar, motivo para ter uma família, motivo para se relacionar. Encontrar os motivos, engajar por isso, para que a gente consiga multiplicar esses talentos que chegam nas nossas mãos. Temos as nossas fragilidades? Sim. Quem não as tem? Temos os nossos medos? Temos as nossas inseguranças? Temos as nossas carências? Certamente somos humanos, né? Somos almas em construção. É importante que a gente reconheça isso. Mas que a gente tenha noção também de que somos almas em construção, que para atingir aquilo que nós nos propomos na nossa proposta reencarnatória, a gente precisa ter engajamento. Somos almas despertando das nossas dores, da nossa pequenez, para o crescimento. E isso só se faz com determinação, só se faz com coragem, só se faz com engajamento, em todos os aspectos da nossa vida. Apesar de nossas fragilidades, a formiga, a natureza nos ensina que, de pouquinho, a gente consegue. Basta a gente ter este olhar da formiga, que faz o seu papel. Ela sabe da sua missão e segue. Então, quando nós temos consciência da nossa missão, a gente segue, apesar de todas as fragilidades e adversidades que todos nós estamos sujeitos no nosso mundo. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia a gente precisa acordar, colocar os pés no chão e entender que ali é um novo recomeço. Não é pensar no ontem, talvez nos sirva como experiência, não é ficar preocupado na ansiedade do amanhã, mas no hoje. Hoje eu estou aqui. Hoje nós estamos aqui. Os nossos problemas, nossas dores, nossas doenças, nossas dívidas, os nossos compromissos, mas é hoje.
Vamos respirar fundo e dizer: o que eu posso fazer no dia de hoje? No talento da vida do dia de hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Cuidado, né? Mais uma vez refletindo naquele servidor que diante do dia do hoje se ateve ao medo, à preguiça e se acomodou. Passou o dia, não aproveitou as oportunidades. Porque lembra da história dos 3 porquinhos? Né? Um foi lá, construiu a sua casa na palha, outro na madeira, outro no tijolo. Invariavelmente, nós vamos ter os lobos maus da vida, ou as situações que nós podemos dizer como as situações difíceis, que vão testar em cada um de nós quais são os nossos alicerces. Se os nossos alicerces realmente são de cimento, como na história ali do porquinho que fez a casa de cimento. Invariavelmente, todos nós, na condição do mundo que vivemos de próprias expiações, as dificuldades nos chegam testando a nossa capacidade de reação, de viver as dificuldades. E quantos que, diante do sopro das dificuldades, do lobo mau, entre aspas, desmoronam. Quando chega uma doença, quando chega uma situação difícil, um desemprego, qualquer que seja a situação de um relacionamento, desestruturam completamente. Por isso que é importante que a gente tenha alicerce. Porque aquilo que nós plantamos, como diz no Evangelho de Mateus, nós vamos colher, certamente. Por isso que a vida é um convite constante à luta, ao plantar, ao crescer, a analisar, a desenvolver os nossos talentos. Quais são os talentos outros que nós recebemos no nosso dia a dia? Acho que cada um de nós podemos pensar sobre isso. Um dos maiores talentos e mais difíceis é a família. A família é um talento, é um desafio, onde nós temos momentos de aprendizado, momentos de desafios no relacionamento. O relacionamento conjugal é um desafio, a educação dos filhos é um outro talento que precisamos desenvolver, um grande desafio. Ter uma família equilibrada, harmoniosa, é um talento, um dos talentos mais difíceis nos dias de hoje para a gente desenvolver. Que requer muita sabedoria, e requer muito empenho, muita dedicação, muita oração também. Aqui estão os talentos que nos entregam, né? Aqui está a família, as pessoas com quem precisamos conviver, e Deus nos dá a oportunidade dali crescermos, evoluir, chorar, rir, os relacionamentos. O outro talento que temos são do nosso corpo. Esse é um talento que nós recebemos por mérito nosso e que requer um cuidado extremo cada vez mais, né, da gente se gostar, da gente se amar, da gente se cuidar, em todos os aspectos da saúde física, o cuidar do nosso corpo físico, né, o cuidar da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio emocional. E hoje uma das áreas dentro da saúde que mais precisam de profissionais é a área da saúde mental.
Os consultórios de psicologia estão abarrotados, ainda mais depois da Covid, os medos, o pânico, desestruturou completamente as pessoas. Então, manter o cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, devemos ser muito vigilantes. Uma outra... Bom, a vida, né, o nosso corpo é que nem a gente diz a nossa enxada, né? Para a gente realizar, a gente precisa ter uma enxada bem cuidada. E o responsável de cuidar da enxada somos nós. Porque se a gente não cuida, é ali, a enxada abandonada, né? Ela é quebrada, aí a gente não consegue realizar nada. Por isso, cuidar, né, é algo, é um talento que temos, que requer muita sabedoria de nossa parte, para que a gente possa viver na saúde integral, física, mental, saúde espiritual, inteligência. Olha outra talento que nós temos. Utilizar a nossa potencialidade para o crescimento, para o bem, para a evolução. Nós vamos mudar o mundo? Não sei se vamos mudar o mundo. Mas se cada um fizer e pensar e trabalhar para melhor para o mundo, certamente este mundo vai ser melhor. E é com tristeza que a gente vê quantas pessoas inteligentes utilizam essa capacidade maravilhosa para o mal. Os hackers, olha as pessoas que conseguem adentrar em empresas, em instituições, em bancos, utilizando a bênção, o talento da inteligência para o mal. Como responder por isso? Certamente vão responder por isso. Então, um patrimônio, um talento maravilhoso, utilizar as nossas potencialidades para a criatividade, para o bem. Quando eu falo e hoje a gente fala que saúde só voltar uma coisa. Saúde também é um talento, é um equilíbrio espiritual. Eu me lembro de um amigo recentemente que falou da dificuldade que ele tinha de conexão espiritual, de orar, de vibrar. Então é um talento, todos nós que estamos aqui, que já temos, né, desenvolvido, né, essa capacidade de orar, de meditar, de estar vibrando, de trabalhar nas oportunidades, na mediunidade, no passe, é um talento que nós temos, que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Meditar hoje é estudo das universidades. E quantas pessoas que têm dificuldade, né, de ficar às vezes 5 minutos quieta, meditando, né, num treinamento, é um talento que precisa ser desenvolvido. Então, quando nós falamos de cuidar do corpo como um todo, a gente precisa, né, colocar um stop para as doenças. Porque a gente sabe hoje que, certamente, a grande maioria das doenças que existem é em função do não cuidado do nosso corpo. Físico, mental, espiritual, a desestrutura. E aí vem as doenças em todas as suas manifestações que nós conhecemos. Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para que a gente pense, dentro da questão dos talentos, quais os talentos que nós temos, quais as potencialidades que cada um de nós podemos desenvolver, quer seja na música, no teatro, de tirar fotos hoje tão comuns, de escrever. Vocês já pararam para pensar nessa potencialidade de vocês? Quais são os talentos, como nós vemos? O cozinhar é um talento. A arte gourmet
Gente, nós temos aqui um prato de salada. Não tem nada cheio. Tomate, um molhinho, agrião. Não dá vontade de comer esse prato de salada? Não sei se vocês gostam de salada. Quando vocês pegam um prato arrumado, né, quentinho, com perfume, né? A gente olha, por mais simples que seja, o que eu coloquei mais aí, ali, ó. Olha que prato arrumado. Arroz, feijão, tomate, alface, tem no arroz lá ajeitadinho com algumas especiarias em cima. Não dá vontade de comer? Isso é talento de quem faz. E todos nós, toda dona de casa, não só homens, a gente pode desenvolver o talento de cozinhar por prazer, viver por prazer, por mais que seja a comida que você faça, simples. É desenvolver talento. Aqui eu lembro o talento da minha mãe, né? Que pão de luto, isso me remete à infância, né? Então você chegava em casa, tinha aquele pãozinho, né? Você passava uma manteiga, tomava um cafezinho, coisa simples. Olha o talento que nós temos dentro de casa, cada um de nós, pode cozinhar e fazer um prato com amor. É talento. A outra olha, gosta, degusta. Desenvolver talentos. O talento de olhar o nosso planeta. Desenvolver isso. Não é triste você ver uma praia, umas garrafas PET jogando ali? Eu adoro cachoeira, sempre que der, eu vou para a cachoeira. É uma tristeza, a gente olha ali no meio da mata, daquela cachoeira, o povo indo, deixando saquinho de papel, de bolacha, né? É o cuidado que mantém com o ambiente. Então, o talento de olhar com amor a terra que nos acolhe é algo que deve também ser desenvolvido em todos nós, porque esta é a nossa casa. Então veja quantos talentos, não precisa ver muito longe, procurar qualidades muito distantes de nós, né? Teve um talento, né? Esse daqui é outro que todos nós podemos desenvolver, a gentileza. Desenvolver o olhar da gentileza. E eu confesso para vocês que eu passei uma vergonha recentemente. Eu estava numa viagem de férias lá para o sul. A gente estava num grupo. E de repente fiquei sabendo, olha só, né? A gente estava em 2 grupos. Tinha um motorista de uma van. O pessoal colheu uma vaquinha para poder ajudá-lo, porque ele tinha sido mordido por um cachorro. E o dono do cachorro não quis ajudar, ele estava sem condições ali, né, teve dificuldades com o tratamento dele. Aí o pessoal teve alguém que olhou que ele estava mancando, que perguntou por que ele estava mancando, que descobriu e que fez um movimento para ajudar. Eu vi o motorista, a única coisa que eu ia querer ver era o pé dele, né? Não tive esse olhar. E teve gente que teve. A gentileza de olhar para o outro, para a dificuldade do outro e ajudar. E quantas coisas nós podemos desenvolver no nosso dia a dia? No trânsito, deixando alguém passar. Quantas coisas na fila do banco, né? Cada um. Onde que eu posso desenvolver esse talento da gentileza? Isso muda o mundo? Certamente que muda. Um outro talento que a gente tem necessidade de desenvolver, fundamental, só volta, é a gratidão. Nós somos gratos pelo nosso dia a dia. Temos este olhar de gratidão. E também dessa questão que eu questiono comigo, nessa mesma viagem,
eu tive um aprendizado, né, muito importante, porque eu estava num grupo, né, num chalé, cada um no seu chalé, e de manhã vinham trazer o café, pela questão da pandemia, vinham trazer o café. E vinha a mocinha, trazia aquela bandeja com café, uma rosa e uma flor sempre junto com o café. Eu olhei, agradeci, né? A gente tomava café no chalé, obrigado, né? Eu com a minha esposa aproveitamos o café. E depois, no último dia, né? Acordamos 7 horas, né? Trouxe, né? Estava me arrumando, daqui a pouco bateu de novo. Ai, meu Deus do céu, esse povo não dá folga, né? Aí veio o dono da pousada trazendo uma lembrança, né? Aí eu olhei, né? Trouxe um melzinho lá, um presente, né? E eu comentei, olhei, comentei, agradeci. E depois eu fiquei ouvindo, né? Com muita vergonha, o comentário das outras pessoas no grupo. Teve uma que falou, olha, todo dia eu escrevi uma cartinha para a moça, falei, nossa, mas que café maravilhoso que você trouxe. Muito obrigado. Né? O outro comentou que a flor, cada dia vinha uma flor diferente. Era o dono da pousada que colhia às 6 horas da manhã a flor e colocava em cada uma das bandeiras. Eu olhei e falei, nossa, como você tem que crescer, né? Eu falei, obrigado, né? O cara entregou. O outro escrevia, né? Então, olha só a questão da gentileza que a gente tem que desenvolver. Porque isso certamente é um talento ao alcance de todos nós. A gratidão por tudo. Né? Para cada pessoa, nós não somos ninguém sozinhos. Né? Às vezes eu vejo quando faço um parto, uma cirurgia, a pessoa vem agradecida, mas gente, eu dentro do meu trabalho, o que eu faria, o que eu poderia fazer se não tivesse a recepcionista do hospital, se não tivesse o cuidado de quem cuida do quarto, da enfermeira, da farmacêutica, do motorista da ambulância, do centro cirúrgico, da telefonista, da recepcionista. Então nós estamos integrados como um todo. E a gente tem que compartilhar essa gratidão em todos os momentos e com todos aqueles que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu vou passar, eu acho que o horário está indo, o que eu gostaria de deixar para vocês a gente ter um olhar pelas coisas bonitas que existem. Às vezes chega a primavera, a gente não consegue ver as cores da primavera. E no outono, o que a gente sente falta? A gente não precisa sofrer para valorizar o que é desenvolver essa capacidade. E aqui eu deixo o convite para você, já no encerramento da nossa conversa, para que cada um de nós clique dentro de nós a nossa melhor versão. Você sabe o que é a melhor versão? O que temos de melhor dentro de nós? A gente olha, pensa, quais são as minhas habilidades? Quais são os talentos que eu tenho no meu dia a dia? Em casa, no trabalho, no relacionamento, na casa espírita. O que eu posso fazer para que eu esteja no mundo, não mal passando, mas que eu faça diferença naquilo que eu faço? Nem se for cozinhar um feijão gostoso. Faça, seja na sua vida a sua melhor versão. Né? E vamos desenvolver isso, vamos cultivar isso. Isso requer cuidado, olhar. Vamos ser a nossa melhor versão, vamos desenvolver a gratidão, o cuidado com o planeta, o cuidado com o relacionamento, o valorizar as pessoas,
ter o olhar de gratidão para cada um. O que cada um tem de bom? Copo cheio, a gente fala, ninguém é perfeito. Mas vamos olhar ali a metade. Metade tem muita coisa boa em cada um. O tempo passa, gente. A nossa vida passa no segundo, invariavelmente, né? E aí nós temos que, como que a gente pode mudar o mundo que nós estamos? Se cada um for a sua melhor versão, eu vou fazer aquilo no meu trabalho, independente de reconhecimento ou não, eu vou fazer o meu melhor. Não é para os outros ver, é para mim. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Nós estamos mudando o mundo. Estamos deixando que as nossas mãos sejam mãos de trabalho, mãos de construção, mãos enrugadas, se Deus quiser, no tempo que possamos viver, para orientar o novo mundo, as novas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, que as nossas mãos sejam mãos de exemplo no melhor que conseguimos construir. Então vamos deixar o medo, vamos deixar a preguiça e vamos construir o nosso caminho. Qual é o seu talento? Tarefa de casa para todo mundo. Vamos levar esse desafio para casa? Qual é o seu talento? A gente não precisa ser melhor do que o outro, viu, gente? É o seu. Qual é o seu talento? Né? Então, vamos despertar os nossos talentos, vamos multiplicá-los, triplicá-los, porque isso vai fazer parte da nossa história, da nossa essência. E os valores que conquistarmos, levaremos onde quer que estejamos. Aqui, nesse mundo, no outro, em outro país, aquilo que desenvolvemos dentro de nós, ninguém rouba, ninguém tira. O que está dentro de nós está enraizado. Tarefa de casa para vocês. E quando não faz tarefa, o que a professora faz? Se vocês sentirem um puxão de orelha, não sou eu não, eu é a turma espiritual que vai puxar teu talento, o que você está fazendo, você está fazendo o melhor de você, né? Então não é nem alma penada não, viu gente? Isso daí quem ouve, já que vocês estão ouvindo, isso é um pacto que eu tenho com o pessoal lá de cima, tá? Então desperte os teus talentos, né? E eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sei que vocês vêm de um dia de trabalho, estão cansados, né? Mas a gratidão, porque essa energia é que nos alimenta, né? Por que eu falei sobre os talentos? Porque eu estou precisando desenvolver os meus talentos, né? Eu tenho talentos adormecidos que eu quero desenvolver, né? Que eu quero desenvolver. E cada dia quando a gente acorda, né? Nesse tempo que eu estava preparando essa semana, eu acordava e falei, hoje eu vou viver o meu melhor dia, vou fazer o meu melhor. E hoje, particularmente hoje, todo o meu trabalho, eu falei, seja o melhor que você pode fazer, né? Aí tinha aqueles casos complicados, eu rico, faça o seu melhor, né? Então a gente tem que, isso motiva a gente, nos conecta numa outra energia, a gente faz o teste, vou fazer o meu melhor, não precisa ninguém ver, comigo, né? A gente cresce, né? Tarefa de casa então, seja a sua melhor versão. Não pega os defeitos, pega o que tem de bom. Pega o que tem de bom. E cada um de nós temos coisas boas. Os defeitos a gente tem que trabalhar também. Mas aquilo que você é bom, seja o melhor.
que a gente todo mundo não tem. Muito obrigado pela paciência, pela energia, pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Tá bom? Gratidão. Se sentir aquele friozinho na orelha, não sou eu, né? Obrigado, doutor. Sempre muito edificante os ensinamentos que o senhor vem aqui para transmitir a todos nós. Quem ficou com fome a hora que o doutor Eurico passou os pãozinhos ali, nós temos a nossa padaria ali na entrada da casa. Não precisa ninguém sair correndo, tem para todo mundo lá. E aí deixam para mim lá para eu levar a hora que eu for embora. Esse é o talento do marketing. E, como o doutor falou dos talentos, né, nossa casa, nós estamos voltando aos poucos aos nossos trabalhos e precisamos de trabalhadores para a nossa casa, seja trabalhadores que auxiliam nos estudos, ou trabalhadores que auxiliam nos trabalhos espirituais da casa, mas a gente também precisa dos trabalhadores da pessoa. Todo mundo chegou aqui, estava todo o ambiente preparado, porque teve uma pessoa que dedicou seu tempo a ir lá colocar água nos copinhos, teve uma pessoa que dedicou seu tempo para vir aqui, abrir a casa, abrir janelas, acender as luzes. Então, né, nós sempre estamos precisando de pessoas para contribuir nesse trabalho. Né? Aqui, o trabalho da Cruzada, todo mundo tem a sua importância em igual tamanho, ninguém é mais importante do que o outro. O nosso presidente é o trabalhador mais humilde que tem aqui dentro. Então, repetindo, né, quem quiser, nós temos a padaria dessas trabalhadoras que vêm dedicar seu tempo aqui no período da tarde para fazer os deliciosos quitutes e matar a fome que o doutor Eurico adiçou em todo mundo, está lá fora. Temos também os nossos estudos sistemáticos, às segundas e às quintas-feiras, a segunda o livro dos Espíritos, de quinta-feira estudamos o livro que é o Espiritismo, estão todos convidados, das 7 das 19 às 20 horas, todas as segundas, né? E as quintas-feiras nossa casa está aberta e é motivo de muita alegria para aqueles que vêm continuarem vindo aprender junto conosco sobre a luz da espiritualidade que nos governa, e é uma alegria também sempre que temos novas pessoas. Então, amanhã temos o que é o Espiritismo e segunda-feira o Livro dos Espíritos. Gostaria de convidar os passistas para que se posicionem, para que nós possamos fazer a nossa prece e recebermos os nossos passos coletivos. Então, neste momento em que finalizamos os nossos estudos, agradecendo a Deus pela presença do Dr. Eurico aqui nessa noite, por trazer edificantes estudos, e temos a certeza que estamos saindo daqui um pouquinho melhor do que entramos. Vamos pedir a presença dos nossos amigos benfazejos, para que esses irmãos que aqui encarnados transmitem os passes que curam as nossas enfermidades físicas e com o auxílio dos trabalhadores espirituais dessa casa, ajudam na transformação das mazelas espirituais que possuímos. Vamos pedir que todas as aflições de nossas almas, todos os desejos que não são condizentes com o período de transformação que passa no nosso mundo, possam ser eliminados de nosso pensamento, possam sair de nossas almas. Agradecemos, Jesus, pela revelação da doutrina espírita, revelação esta que tira o véu da ignorância e nos traz o conhecimento da vida espiritual.
Pedimos também, Jesus, aos nossos amigos e irmãos que trabalham aqui na seara espiritual, que possam levar auxílio àqueles irmãozinhos que aqui desencarnados estão, sofrem por estarem numa realidade que talvez não compreendam, que eles possam reconhecer a sua nova realidade e olhar para Ti, Jesus, nosso modelo e guia, e perceberem que podem trilhar o caminho do desenvolvimento de sua moral, do desenvolvimento de seu conhecimento. Agradecendo a Jesus pela cura que proporciona neste momento de passe, pois todos nós aqui, seja de uma maneira maior ou menor, buscamos a cura, seja de nossas enfermidades físicas ou de nossas enfermidades espirituais. E finalizamos, pois, Jesus, este momento de passe, dizendo que, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, de todas as aflições. Pois Teu, Senhor, é todo o poder sobre este mundo, sobre este universo. E que assim seja, e seja feita a Sua vontade. Neste momento, damos por encerrado os trabalhos dessa noite, desejando a todos uma boa noite, desejando ao Dr. Olívio que retorne em paz, sobre a ajuda de seus protetores. E nossa casa sempre está aberta. Volte logo e volte sempre. Muito obrigado.